Bom dia, amigos do YouTube! Hoje eu estou em Dendera, no Templo dos Hathors. Dendera é um templo que fica na região de Quena, no estado de Quena, dá mais ou menos 1 hora de Luxor. E é o templo que está aqui atrás de mim, vocês já conseguem ver ele lá no fundo. E, gente, vamos conhecer então esse templo que é maravilhoso e é um dos templos mais conservados aqui do Egito. Então, falando um pouquinho aqui do templo, o templo de Dendera, ele tem todo o complexo, né? Aqui de Dendera tem em torno de 40 mil metros quadrados. Então, a gente consegue ver que ele é cercado de um muro. E falando um pouquinho sobre os Hathors, para quem não sabe, os Hathors são consciências. Então, na época que eles existiram aqui nesse lugar, é contada, né, a história, a figura simbólica dos Hathors lembra o corpo humano e a cabeça, as orelhas principalmente, de vaca. E por que essa simbologia? Porque naquela época a vaca era considerado um símbolo de fecundidade. Então por isso que tem essa figura simbólica. E no caso são deusas, os Hathors são consciências femininas. Então os Hathors, eles estavam especialmente ligados à cura dos problemas femininos. Então, tudo que era relacionado a problemas femininos era direcionado para os Hathors. Então, também eles trabalhavam com óleos essenciais, com cura, com problemas de relacionamento, com problemas de parto, com problemas de fertilidade da mulher. Então, toda a parte de cura das questões da mulher era tratado nesse lugar, nesse templo. E essas deusas Hathors, elas, na época, elas eram conhecidas como as deusas que vieram do céu. Olha que interessante. Então, eram consciências elevadas, consciências que tinham um estado de consciência mais elevado da época, por isso eram consideradas deusas e deusas que vieram do céu para a terra, para fazer um trabalho na terra. E aqui na minha frente tem um grupo de turista, hoje tem bastante grupo. Olha quanta gente vindo. Uma curiosidade aqui é que Hathors, para os romanos, era Vênus, a deusa Vênus, e para os gregos era a deusa Afrodite. Só que Hathor não é no singular, porque são várias consciências, então são deusas, então deusas Afrodite, deusas Vênus e deusas Hathors. Tudo isso trata-se de uma espécie de consciência, mas que viveu, né, em diferentes épocas. Então, na época romana, na época do grego e na época do Egito Antigo, essas consciências elas já atuavam, né, fazendo os seus serviços aqui na Terra. E uma coisa também sobre os Hathors é que elas eram consideradas as deusas que vieram ensinar os humanos o amor universal e que também vieram ensinar os humanos a sentir alegria, a viver com alegria. Olha que interessante. E também as deusas Hathors elas eram especialistas em música, então elas faziam muito o canto, eram deusas de cantos, então elas trabalhavam os processos também através da música, então usavam a música como um processo de cura também com as mulheres que elas tratavam. Então eu acho bem bonita a história dos Hathors e todo esse templo aqui, tudo que aconteceu nesse templo aqui foi, né, liderado
por essas consciências que a gente chama de Hathors. Essa parte aqui onde eu estou é considerado um museu aberto, então existem algumas peças originais, e essas peças elas têm as inscrições em hieroglifo. Então imagina que na época do Antigo Egito, a língua oficial que eles usavam para passar a informação, para deixar a informação, era o hieroglifo. Então é normal a gente encontrar inscrições nas paredes, no teto, que foi a forma que eles encontraram de deixar a história deles viva. E eu particularmente acho lindo essas inscrições. Alguma coisa dentro de mim diz que eu preciso aprender essa leitura, que uma das minhas missões aqui no planeta Terra é aprender a linguagem do hieroglifo. Então, tá na minha lista para mim fazer um curso de hieroglifo. E eu vou agora visitar essa parte aqui do templo, antes de entrar lá no principal. Tem uma plaquinha aqui também falando sobre esse lugar. Percebe que esse templo, ele ainda mantém o muro, boa parte do muro ainda se mantém em pé. Então aqui ele fala um pouquinho. Essa parte aqui, ó, que eu vou entrar, então era como uma basílica. E aqui tem um pouquinho da foto, olhando ele de cima, né? Então ele fala que era um templo que foi dedicado à criança divina. Então era como se fosse a nossa criança interior, eu imagino. E eles falam também que era feito um ritual aqui, apresentando a criança quando a criança nascia. Então eles apresentavam essa criança como sendo um espírito divino, e isso era dedicado a Horus, como se fosse um ritual que unia a consciência de Hathor, como sendo um filho de Hathor, da consciência Hathor, e um filho de Horus, que são a representação da divindade. Então seria a representação da divindade, do feminino e do masculino, que estava sendo ancorado ali naquela criança que nascia. Então, basicamente, era um ritual de batismo que se fazia quando uma criança nascia. Eles dedicavam, intencionavam que esse espírito dessa criança recebessem a divindade de Horus e a divindade de um Hathor, como sendo o pai e a mãe espiritual dessa nova criança. Uma coisa muito particular desse templo é que as paredes e o teto, ele é repleto de
decorações. Então, ele é muito rico em detalhes e as paredes contam os rituais que eram feitos, os rituais de nascimento, os rituais de cura, os rituais de iniciação que também eram feitos. Então, é muito bonito e é um dos templos mais preservados, ou seja, daquele ataque que eu comentei nos outros vídeos de grupos fanáticos que tentaram destruir aqui a história, esse templo, ele foi o menos afetado. Que beleza, né? E olha que interessante, esse símbolo, essa cruz, também é o símbolo hoje da igreja cristã cóptica. Aqui são algumas salinhas que tá na lateral daquele primeiro templo que eu entrei. Aqui um símbolo como sendo o símbolo do Espírito Santo, a pomba, o que parece ser uma pomba. Aqui na entrada do templo, a gente vê 6 colunas com o rosto dos ratos, da simbologia dos ratos. E todos os rostos foram destruídos. Olha só, sobrou só o concreto e um pouquinho original do que seria o véu que elas usavam na cabeça, mas o rosto foi completamente descaracterizado. Uma pena, né? Então, os amigos fanáticos que não aceitavam essa história, eles vieram aqui e tentaram destruir tudo. E toda a parte externa, ela também é totalmente coberta de hieroglifos. Deixa eu mostrar mais de perto para vocês verem. Então, olha, toda a parede de baixo a cima, ela era coberta de hieroglifo. E aqui, tá vendo que tá bem danificado? E uma curiosidade para vocês, tá vendo essa parte aqui embaixo que ela tá como que raspada? E realmente é raspado. Eu não sei até que época isso acontecia, mas eles raspavam a parte desse concreto aqui, desse material, e eles faziam remédio, eles usavam isso para fazer remédios. Então, por todo o templo a gente vai encontrar essas marcas raspadas. E a história que conta, que eu sei, é essa, é que as pessoas acreditam que isso pode ser utilizado para fazer remédios para cura. Então, provavelmente até hoje as pessoas ainda continuam raspando um pouquinho desse material para utilizar para algum tipo de remédio. E olha a galera que está chegando ali agora para entrar no templo. Gente, é impressionante ver essas colunas do lado de dentro do templo. Completamente decoradas de hieroglifos. Mas esse templo não era só conhecido como o templo que cuidava dos problemas das mulheres, porque nesse templo também trabalhava a astrologia e a astronomia. Então todo o teto
desse templo conta a história das 12 constelações do zodíaco, inclusive os eclipses lunar, os eclipses solar, em um detalhe que até hoje eles não sabem explicar como que eles tinham esse conhecimento. Mas como eles vieram do céu, né? Os deuses, as deusas Hathors vieram do céu, elas trouxeram esse conhecimento do céu. Simples, né? Vou mostrar para vocês o teto. Gente, é impressionante a beleza e a riqueza de detalhes das paredes. Então, esse templo aqui de Dendera, ele está 80% da parte interna, eu posso dizer, 80% totalmente preservado. Inclusive, a gente pode ver ainda o detalhe das cores, porque as cores originais ainda permanecem na maior parte dos desenhos que a gente enxerga na parede. Então, assim, é muito lindo, vale a pena uma visita aqui nesse lugar. E nesse templo existem vários corredores, várias salas que a gente pode percorrer e se maravilhar com todos os desenhos, com toda a história, com toda a representação que ficou gravado nas paredes.
Esse lugar onde eu estou não era aberto para visitação até 2022. Então agora eles criaram um ticket, um ingresso que custa 80 pounds, 80 libras egípcias, e você pode descer e visitar o lugar. Gente, é um lugar que a gente só ouve a voz de quem está conversando aqui dentro, mas é um lugar super silencioso. E, de novo, todas as paredes, todo o teto é repleto de desenhos. E aqui, os desenhos foram preservados. Provavelmente, o pessoal que atacou os templos, eles não sabiam dessa entrada, porque essa entrada, ela tá praticamente escondida embaixo do templo. Então, a gente está embaixo do templo. E é muito bom, é uma sensação muito boa estar aqui dentro. Uma sensação de ter um espaço gigante dentro da gente. Gente, eu sou assim, tá? Começo a sentir os lugares. É uma visita que vale a pena. Vale muito a pena. Aqui é a parte superior do templo. Então a gente também tem algo muito interessante aqui nessa parte superior, que é um zodíaco. Lembra que eu falei que aqui eles entendiam também de astrologia e astronomia? Então nós vamos entrar agora na sala aonde está esse zodíaco. Esse zodíaco, ele tá bem no teto de uma sala. E ele replica todas as 12 constelações e inclusive alguns eclipses que aconteceram depois que o desenho foi feito. Então, segundo os estudos, os desenhos foi feito em uma época do passado, antes dos acontecimentos que estão registrados nesse zodíaco. É como se o zodíaco fosse uma previsão futura do que ia acontecer no céu num tempo futuro. Vou mostrar para vocês. E detalhe, esse desenho que está aqui no teto é uma réplica do original, porque o original foi arrancado, roubado e levado para a França. Está no Museu da França. Eu acho uma indignação isso, gente, mas é isso que aconteceu. Então, esse é o zodíaco.
$1 sono molti. Então, esse zodíaco que está aqui no teto, o original é colorido. O original tem todos os detalhes coloridos. Então, eles trouxeram aqui, eles replicaram o desenho do original que se encontra lá no Museu da França. Então, acredita-se que nessas paredes eles deixaram escrito o passado, o presente, que era o que eles estavam vivendo, e o futuro, que era aquilo que viria. Essa é a história até onde eu sei. E com relação a essa história de ter sido tirado peças aqui do Egito e levado para outros países, quem tirou essas peças foram os arqueologistas que vieram aqui, que escavaram, que encontraram as peças. E naquela época, como o Egito não tinha uma política bem definida para isso, os caras pegavam e levavam para os seus países. Então, por exemplo, a França foi um caso desses. A maior parte do que foi roubado, tirado aqui do Egito, ou está na França ou está na Inglaterra. E o Egito, ele já faz 30 anos que ele está na justiça tentando recuperar essas peças, mas até agora ele não conseguiu. Então o Egito ele está lutando na justiça para ter o direito de ter essas peças originais de volta aqui no Egito, o que eu acho que é muito justo, né? O que a França quer com coisa que não foi encontrado na França? O que a Inglaterra quer com coisa que não foi encontrada na Inglaterra? Não faz sentido. Se é daqui, tem que voltar para cá, certo? Nisso eu apoio totalmente o Egito. Eu acho que ele tem que recuperar essas peças, porque é parte da história dele, certo? Então essa é a minha opinião. E falando um pouquinho para vocês de como eu vim fazer essa visita. Bom, eu peguei um táxi particular de Luxor para Dendera e depois de Dendera eu tô indo para Abydos. Então eu vou fazer um dia todo de passeio privado. Eu paguei $80 para o dia todo, o carro exclusivo para mim. Por quê? Porque eu tô aqui, tô gravando, tô tendo o meu tempo, então não dava para mim vir numa visita em grupo, por exemplo, que sairia mais barato, talvez, mas eu não teria um tempo disponível para fazer a visita e para gravar os vídeos. Então, por esse motivo, eu estou vindo aqui particular. Eu acho que vale super a pena, gente, porque aí você tem um tempo para você ficar aqui, para você ver, para fazer o que você quer fazer. Então, foi assim que eu fiz. A entrada só para o templo custa 100 libras egípcias e a entrada para o interior custa 80 libras egípcias. Então, no total, 180 libras egípcias eu paguei de ingresso para Dendera. Então, fica a dica, se você vem para o Egito, venha visitar pelo menos uma vez aqui o templo de Dendera. Espero que você tenha gostado desse vídeo e me espera, porque no próximo vídeo eu vou continuar de algum lugar aqui do Egito.